Fala moçada, tudo certo? Olha só, vamos caminhar um pouco mais o nosso estudo sobre dinâmica e agora nós vamos falar do problema do elevador, né? Rafão, eu já percebi que no elevador eu tenho alguma sensação estranha, parece que meus órgãos estão todos soltos quando o elevador começa o movimento ou quando ele está chegando no andar que eu quero. Isso se deve a uma variação da força normal. A gente vai discutir isso, pessoal. Mas lembrando que isso está lá no site do Rafão. É só você procurar lá dentro de dinâmica, tá, pessoal? Aqui eu não coloquei qual que é o caminho, mas está lá dentro de dinâmica, né? Você já pode fazer o download para você ter os slides no momento que você for estudar em casa novamente. Tá certo? Então veja bem, olha lá, ó. Aquela sensação estranha que a gente tem, né? Que parece que hora a gente está mais leve, hora a gente está mais pesado, se deve a uma variação da força normal, né? A nossa sensação de peso, para te falar a verdade, pessoal, se deve à força normal, né? Quando a gente, como a força normal geralmente ela vai igualar o nosso peso, a força que a gente recebe é a força normal. Então é ela que vai ser responsável por nos dar a sensação de peso, né? E quando o elevador está se movendo, dependendo da maneira como ele se move, essa força normal e esse peso não se anulam mais, eles não são iguais. E aí isso vai causar aquela sensação estranha que nós temos. Pô, Rafão, mas e aí? O que acontece? Gente, muito tranquilo. Vamos lá comigo, ó, presta atenção. Primeiro, vamos pensar na situação onde, olha lá, o poderoso chefinho, ó, o Rafão tá lá dentro do elevador, né? E a aceleração é vertical para baixo. Com essa aceleração vertical para baixo, nós temos o que, ó? As duas forças que atuam em mim, que estou lá dentro do elevador, é o que? Peso para baixo e normal para cima. Rafão, show de bola. Essas são as forças que realmente atuam em você. Mas nessa situação, o elevador pode ter dois tipos de movimento. Ele pode estar descendo acelerado, onde velocidade e aceleração têm a mesma direção e sentido, ou pode estar subindo retardado. Então vamos imaginar, a gente estava lá no 10º andar, a gente entrou no elevador e vai descer para o térreo. Na hora que a gente aperta a térreo, o elevador tem que começar a mover. Então nesse momento, ó, ele está descendo acelerado. Ou então, pessoal, imagina a outra situação. Essa aqui, ele subindo retardado. A gente vai para o 10º andar. Na hora que a gente estiver chegando no 10º andar, esse elevador tem que brecar, pessoal. Senão a gente vai passar do 10º andar. Então, olha lá, ó, a velocidade estaria para cima e a aceleração para baixo. Para brecar esse elevador e fazer ele parar lá no 10º andar. Então, nessa situação, gente, as forças e a aceleração se comportam dessa maneira. Se nós aplicarmos a segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração, o que a gente percebe? Eu tenho que pegar sempre a força que está no sentido da aceleração e tirar a que está no sentido oposto. Então, ó, peso menos normal é igual a massa vezes aceleração. O peso a gente calcula como sendo mg, normal é o que a gente está procurando, que é igual a m vezes a. Eu isolo a normal, gente, jogo ela para outro membro, ela vai positivo. Pego esse MA, jogo para o primeiro membro, ele vem negativo. Então vai ficar mg menos MA igual a normal. Colocando essa massa em evidência, a gente percebe que a normal é igual a massa que multiplica G menos A. Repara que se você fizer distributivo, você volta nessa linha de cima. E aí, para que serve, pessoal? A força normal é a força que a balança vai medir, é a força que eu vou ter, como eu te falei anteriormente, a sensação de peso. Então, olha o que está acontecendo com a minha normal quando a minha aceleração é para baixo. A normal, que a gente chama de peso aparente, ela seria o próprio peso da pessoa menos alguma coisa. Esse alguma coisa, ó, m vezes a. Então eu teria nesse momento, gente, ó, é como se eu estivesse num local cuja gravidade fosse menor que a da Terra.
Então isso aqui, ó, essa subtração eu chamo de gravidade aparente. Então a sensação que eu vou ter quando a aceleração do elevador estiver para baixo é de estar mais leve. Porque ó, é como se eu estivesse num planeta, num local aí do universo com uma gravidade menor que a gravidade da Terra. Rafa, então isso é importante. Quando o elevador tem aceleração para baixo, a normal, que é a sensação do peso, né, o peso aparente que a gente sente, né, o que seria a indicação da balança também, a balança sempre mede a força normal, gente, seria isso aqui, né? Massa vezes gravidade, menos massa vezes aceleração. Então a gente coloca a massa em evidência, fica isso aí, ó. Então a sensação de estar mais leve. Agora, se porventura a aceleração estiver vertical para cima, alguma coisa muda. Por quê? Primeiros tipos de movimento. Eu estaria subindo acelerado ou descendo retardado. Subindo acelerado, imagina, nós estamos no térreo e vamos para qualquer outro andar. O elevador, para iniciar o movimento, ele tem que acelerar. Então, naquele começo, ele teria um movimento com a velocidade para cima e aceleração para cima. Agora, imagine que a gente esteja lá no 10º andar e venha para o térreo. No momento que esse elevador estiver chegando no térreo, ele tem que brecar. Então a velocidade eu estaria para baixo, eu estaria descendo e a aceleração estaria para cima, né? Porque eu estaria brecando. Então, gente, a história do subindo e descendo vai indicar para mim o sentido da velocidade. Né? Subindo, velocidade para cima, descendo, velocidade para baixo. E o acelerado e retardado vai me permitir saber se a velocidade e a aceleração têm o mesmo sentido ou não. E veja bem, com a aceleração para cima, muda a disposição dessas forças na hora que eu for aplicar a segunda lei de Newton. Então, força resultante é massa vezes aceleração. Eu tenho que fazer sempre a força que está no sentido da aceleração, que nesse caso seria normal, menos o que está no sentido oposto, que é o peso, é igual a massa vezes aceleração. Normal é o que eu quero, porque ela vai me dar a sensação de peso. Peso é mg, é igual a m vezes a. Pego esse mg negativo, jogo para o primeiro membro, ele vai, perdão, para o segundo membro ele vai positivo. Então a normal seria mg mais ma. Você percebe que a minha normal, quando a aceleração é para cima, ó, é o meu próprio peso mais alguma coisa. Então a normal, que é a que me traz a sensação de peso, faria com que eu tivesse uma sensação de estar mais pesado. Porque, ó, coloca a massa em evidência. Eu ficaria com uma soma da gravidade com a aceleração do elevador. É como se eu estivesse num local onde a gravidade é maior que a da Terra. Por isso que a gente chama isso de gravidade aparente. É a que eu vou ter a sensação. Se o elevador tivesse com uma aceleração vertical para cima de 2 metros por segundo, é como se eu estivesse num local onde a gravidade valesse 12, por exemplo. Né? E não 10. Então, pessoal, quando a aceleração está para cima, eu tenho a sensação de estar mais pesado. Tá certo? Muito cuidado com isso. Existe uma outra situação, que é o elevador parado ou em movimento retilíneo uniforme. Ele parado, gente, é a mesma coisa que você estar parado em qualquer superfície, por isso que a gente nem fala. Agora, quando ele está em movimento retilíneo uniforme, o que acontece? Pelo fato da velocidade ser constante, não importa se é subindo ou descendo, a aceleração vai ser zero. Então minha força resultante é zero, minha normal e meu peso ficam iguais. Então você pode perceber que essas sensações estranhas, que é o que provoca a diferença da normal com o peso, só ocorrem no começo do movimento ou no final. Porque nesse meio tempo, gente, a minha velocidade tende a ficar constante. Então eu não sinto nada lá dentro do elevador durante o movimento. É só na hora que ele está começando a sair e na hora que ele está chegando no andar que eu quero. Então veja bem, ó, a normal é igual ao peso. Então a sensação que eu tenho é a sensação real do meu peso. Agora, uma outra situação importante é a seguinte. Imagine que os cabos do elevador, que sustentam o elevador, se rompam. Gente, isso é extremamente importante. Se o elevador
porventura, iniciar uma queda livre, existe uma regra que é bastante importante. Corpos em queda livre não trocam força. Então essa história que você vê o Homem-Aranha caindo com o vilão lá, aí ele joga a teia, puxa o vilão para cima, isso não existe. Corpos em queda livre, gente, não conseguem trocar força. Então olha que legal, né? Legal se não fosse trágico. Se você estiver dentro do elevador e os cabos se romperem, como você não vai conseguir trocar força com o elevador, a força que você troca com o elevador é a força normal. Ela vai deixar de existir, ela vai ser zero. Se a normal é zero, significa que eu não estou em contato com o piso do elevador. Eu estaria brincando de astronauta lá, ó. A normal é zero e eu vou ter a sensação de imponderabilidade. Rafão, o que significa isso? É como se eu estivesse num local sem gravidade, eu não teria a sensação de peso. Joia? Então, na verdade, isso aqui, gente, ó, a normal realmente é zero. E o peso igual a zero seria a minha sensação, né? É como se eu estivesse flutuando no espaço sideral mesmo. Tá, joia? Então, corpos em queda livre nunca trocam força, pessoal. Porque estão submetidos à mesma aceleração, é a mesma gravidade. Então não tem por que eles trocarem força, tá certo? Então toma cuidado com isso, gente. Essa sensação de imponderabilidade é o que faria você ficar flutuando aqui, já que a normal é zero e a sensação de peso que você tem consequentemente é zero. Joia? Tá lá, ó. Ele tem a sensação de ausência da gravidade, por isso que a sensação de peso é zero. Correto, pessoal? Então é isso, gente. Espero que tenha ficado tudo 100%. Eu estou te aguardando lá nos exercícios. Um abração.